A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Que bom ter você aqui para nós meditarmos capítulo de número 14 do livro de Gênesis. Bom, esse capítulo, curtinho, queridos, 24 versículos apenas, mas um capítulo muito especial. Moisés começa contando para a gente, lá no primeiro versículo do capítulo 14, a respeito de uma guerra, a respeito de uma batalha que houve entre um grupo de reis. 4 reis contra 5 reis. E até então nós não estamos entendendo qual é exatamente a relação com Abraão, ou com Abrão, né? Porque até aqui estávamos falando sobre Abrão e de repente Moisés fala para a gente no início do capítulo 14 sobre alguns reis. Então no versículo 1 ele vai mencionar 4 reis. O rei Anrafel, Arioque, Quedorlaomer e o rei Tidal. No versículo 2 ele vai mencionar outros reis, ele vai mencionar o rei Bera, o rei Birsa, o rei Sinabe e o rei Semeber. Não sabemos qual é o nome do rei, que era o rei de Bela. Aliás, minha cachorra chama Bela, gente, minha cachorra que está lá no Brasil. Quando eu vi aqui que o lugar, né, ele era rei de Bela. Bela era o lugar, eu pensei, Bela que também era chamada de Zoar. Eu pensei, olha só, que fofo. Minha cachorra tem o nome dela na Bíblia, né? Mas voltando para a coisa séria. Então, no versículo 1 e versículo 2, Moisés vai contar para a gente que esses 4 reis batalharam contra esses 2 reis. E a razão, a gente vai ver logo no versículo 4. No versículo 3 vai dizer que eles se juntaram num vale, o vale que fica ali onde fica o mar salgado. E qual era a razão da batalha? Bom, Moisés vai contar para a gente que o estopim para essa guerra é que eles serviram o rei Quedorlaomer por 12 anos. Mas no 13º ano, os reis se rebelaram, esses 5 reis se rebelaram contra o reinado deste homem. O que eu quero fazer uma consideração antes da gente partir para frente dessa história? Eu quero fazer você pensar um pouco. Talvez quando a gente pensa em Abraão ou em Abrão, você pensa em uma sociedade um pouco mais precária. Você pensa, era antigo, apenas uma sociedade mais rural. Mas eu queria fazer você pensar um pouquinho. De acordo com Charles Hyer, Abraão nasceu em 2165 a.C. Antes disso, queridos, lá no ano de 3100 a.C., houve o início das dinastias egípcias. Tanto é que nós vimos no capítulo anterior que Abrão foi para o Egito e lá havia um faraó. Lembra da história de Sarai? Quase que ela foi parar lá nos aposentos de Faraó. Então, assim, o Egito já estava lá com força total. Abraão estava vivendo numa sociedade em que haviam, como foi citado no versículo 1 e no versículo 2, 9 reis de localidades diferentes. Ou seja, nós estamos falando de uma sociedade que já estava se organizando em termos de governo, em termos de povo. E um desses reis, que era o rei Quedorlaomer, né, dos 9 reis mencionados, um deles, Quedorlaomer, ele era aquele que estava à frente, ele estava acima de todos esses 8 reis mencionados. Bom, tudo bem, parou para pensar? Então, quando você pensar em Abrão, tente pensar numa sociedade que já estava ali organizada. E quando você for fazer pesquisas, se você gosta de pesquisar história, toda vez que você pesquisar alguma coisa em torno do ano de 2100 a.C., lembre-se que em 2165, mais ou menos, antes de Cristo, Abrão, né, havia nascido. Mas muito bem, vamos continuar? Aliás, só uma coisa, não sei se você sabe, mas você sabia que alguns admitem que Jó, ele era contemporâneo de Abraão? Contemporâneo significa que viveu ao mesmo tempo. Sim, alguns historiadores bíblicos admitem que Jó, ele viveu no mesmo período em que Abraão estava na terra. Mas eu não vou falar disso agora não, era só para te deixar com vontade de pensar a respeito aí e fazer você pensar
de maneira mais real na palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. No 5º versículo, então, vai dizer que no ano 14º, os reis que estavam debaixo do governo de Quedorlaomer se rebelam, e então Quedorlaomer, junto com os reis que o estavam apoiando, vão, vencem aqueles que haviam se revoltado. E os reis que estavam com ele, quando estavam nessa volta, eles derrotam os Refaíns, os Uzins e os Emins. E todos esses 3 nomes, queridos, se referem a povos que tinham gigantes, homens de uma estatura maior. Lembra que a gente já brincou sobre isso, né? Na terra havia gigantes? Pois é, no tempo de Abrão também haviam povos que tinham uma estatura mais avantajada. E esses reis que estavam com Quedorlaomer, eles eram 4 reis, eles eram minoria. 4 reis contra 5 reis. Mas esses 4 reis eram poderosos no seu exército e venceram esses 3 povos aí que tinham gigantes. Muito bem, eles seguiram, como diz até o versículo 6, derrotando eles até Alparã. E na volta, eles ainda conquistaram a terra dos amalequitas e dos amorreus, ou seja, foi uma boa empreitada. Eles venceram os reis que haviam se revoltado contra o jugo de Quedorlaomer. No versículo 8 diz que eles saíram contra os 5 reis no vale de Sidim. E Moisés, queridos, no versículo 9, faz questão de ressaltar que eram 4 reis contra 5. E você já vai entender o porquê. No versículo 10 diz que esse vale de Sidim, que era o local da batalha, tinha poços de betume e que os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Outros caíram nos poços, outros fugiram para o monte, ou seja, eles venceram, vitória. Versículo 11 nos traz o resultado. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o mantimento, tudo que estava disponível se foram. Ou seja, o que eles fizeram? Bom, eles fizeram uma coisa que era normal, que toda vez que havia uma guerra, o povo que perdia era saqueado por aqueles que haviam vencido. E no versículo 12, esse verso vai mostrar para a gente que eles não pegaram apenas os bens, mas Ló, que era sobrinho de Abrão, foi levado cativo. No versículo 13, a gente fica sabendo que um homem fugiu do campo de batalha e foi para Abrão contar para ele que o seu sobrinho havia sido levado cativo. E ele ainda estava morando ali nos carvalhais de Manre, e então ele recebe essa notícia e resolve tomar uma atitude. Ainda no versículo 13, eu quero fazer uma observação. Abrão, queridos, ele é o primeiro a ser chamado de hebreu na palavra de Deus. Aí está dizendo que Abrão, né, era hebreu. E nós acreditamos que ele é chamado de hebreu por causa do seu ancestral, por causa de Éber, como a gente pode ver lá em Gênesis 11, no versículo 10 ao versículo 14. Muito bem, no verso 14 nós vemos então que Abrão, ao receber essa informação, ele pegou 318 homens dos mais capazes, a Bíblia vai dizer que eles eram os nascidos em sua casa, e ele perseguiu os inimigos até Dan. Então espera um pouquinho aqui, queridos, que isso é importante. Olha só, com esses 318 homens, eles perseguiram os 4 reis. Quem eram esses 4 reis, Rita? Os que tinham vencido os 5 reis. Mas não apenas vencido os 5 reis, eles haviam vencido também aqueles dos nomes difíceis lá, os Uzins, Zuzins. Lembra que eu falei para você? Você lembra o nome deles aí? Refaíns, Uzins e Emins, os gigantes lá do versículo 5. Ou seja, esses 4 reis que Abrão saiu perseguindo com seus 318 homens, queridos, eles eram guerreiros. Esses 4 reis já tinham vencido os outros 5 reis e mais os gigantes. Você está me acompanhando? Você está prestando atenção? E aqui nós vemos que, no versículo 14, então, nós vemos que ele pega esses 318 homens que a Bíblia diz que eles eram os mais capazes, nascidos em sua casa, e que começou a persegui-los então. Agora, eu também tenho que fazer uma outra observação. Esses 318 homens, eles são classificados como os mais capazes. Queridos, ainda tinha os menos capazes, tinha os servos da casa, o povo que estava com Abrão. Eu tô falando isso para você porque imagina só, Abrão, ele era um homem tão rico e tão cheio de servos que quando ele foi separar os guerreiros, ele conseguiu pegar 318 e ainda sobrou gente para trás. Ele não pegou os menos capacitados. Dos capacitados, ele tinha junto consigo 318. Tá entendendo? Olha só como Abrão era grande.
Deus realmente tinha abençoado ele. Então eles saem para esta batalha. No versículo 15, é dito para nós que Abraão foi junto para a guerra. E como é que a gente sabe disso? Porque a Bíblia vai dizer que de noite ele dividiu os seus homens em grupos e ele derrotou os inimigos e ainda os seguiu perseguindo. Agora, queridos, quanto de preparação para guerrear e lutar Abraão tinha? Que exército era esse? Que homens valentes era esse? Será que então ele tinha, junto do povo que vivia com ele se preparava para situações como essa? Será que ele tinha homens de guerra com ele? Não sei. O que eu sei dizer para você, porque Moisés não nos conta, o que eu sei dizer para você é que Abraão tinha estratégia de guerra, ele ensinou os seus homens, ele deu as ordens e o Senhor trouxe a vitória. Versículo 16 vai dizer que ele venceu os 4 reis que haviam vencido os 5 anteriores. E, queridos, essa vitória só pode ter sido um milagre. Ele traz de novo, o que ele traz de volta após a vitória? Ele traz todos os bens que haviam sido roubados. Ele traz o sobrinho que morava lá em Sodoma. Ele traz os bens do seu sobrinho. Ele traz as mulheres e ele traz o povo de volta. Ou seja, foi uma grande vitória. No versículo 17, vem de encontro com ele o rei de Sodoma, o lugar onde o seu sobrinho lá morava. E no versículo 18, a palavra do Senhor vai dizer também que vem Melquisedeque. E quem era Melquisedeque? Ele era o rei de Salém. E ele trouxe ali pão e vinho. Ele recebeu eles com, vamos dizer assim, com alegria. Recebeu e, inclusive, ele era, como a própria palavra diz, um sacerdote do Deus Altíssimo. E sabe o que isso nos faz pensar, queridos? Que às vezes a gente pensa que Abrão era o único que andava com Deus nesse momento. Não, a gente sabe de Jó, se ele realmente for um contemporâneo de Abrão. E olha aqui, nós estamos ouvindo falar de Melquisedeque, que era chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Deus falava com outras pessoas e ele também era servido por outras pessoas. E o versículo 19 diz, queridos, que Melquisedeque abençoou Abrão. Ele diz: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E no versículo 20, o mesmo Melquisedeque vai declarar que aquela vitória aconteceu porque a mão do Senhor havia entregado aquela vitória para Abrão. Ele vai dizer: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. Então Abrão pegou e deu o dízimo de tudo. Ele deu aquilo que pertencia ao Senhor. E no versículo 21, o rei de Sodoma vai dizer para Abraão que ele podia ficar com tudo que ele tinha reconquistado. Porque, afinal de contas, querido, quem tinha vencido essa batalha era Abrão. Os despojos de guerra poderiam pertencer a Abraão e não estaria errado, não. E o que ele diz, o rei de Sodoma? Ele fala: me devolva as pessoas, mas pode ficar com todos os bens. Mas, queridos, o coração de Abrão não estava inclinado para cobiçar nada que não fosse do agrado de Deus. Os sodomitas, eles não tinham um coração no Senhor. E aqui Abraão faz um juramento, né? Ele vai dizer assim no versículo 22, que jurando pelo Deus Altíssimo, no versículo 23 ele complementa, afirmando que ele não tomaria nada do que ele tinha conquistado, para que nunca ninguém pudesse dizer, né? Para que o rei não pudesse dizer que ele havia enriquecido Abrão. Ou seja, Abrão tributava os bens financeiros, as suas conquistas, a sua grandeza, tudo que ele tinha, a Deus, o Senhor. Mas Abrão também foi justo. Então, no versículo 24, ele vai dizer: olha, eu não quero nada. Vamos dar apenas o que é justo para esses homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre. E então, o capítulo termina no versículo 24, mostrando que Deus deu uma vitória sobrenatural para Abrão. Esses 318 homens, eles podiam até ser valentes, mas com certeza os exércitos que eles enfrentaram, né, os 4 reis, eles haviam provado o seu valor. E Moisés vai contar para a gente a história exatamente para que a gente, vendo o valor desses 4 reis e quem eles haviam vencido, né, os gigantes e também os outros 5 reis, ficasse bem claro que a vitória de Abrão veio do Senhor. Abrão foi lutar? Foi. Abrão pegou os melhores para lutar? Sim. Abrão teve estratégia? Sim. Mas quem deu a vitória? Melquisedeque vai dizer que a mão do Deus Altíssimo foi quem deu a vitória. Aleluia. Ele é o Deus
Todo-Poderoso. E é assim que nós terminamos a meditação nesse capítulo. E claro, se eu for aplicar, vai ser mais ou menos nessa direção que eu estava dizendo. Queridos, nós podemos, como Abrão, nos levantar para as lutas diárias e buscarmos os melhores recursos, ter as melhores ideias, buscar apoio de pessoas capacitadas, ter os nossos contatos, arrumar o nosso currículo, buscarmos estratégias, mas verdadeiramente a vitória vem das mãos do Senhor. Então, nada melhor do que fazer todas essas coisas, buscar todas as estratégias, mas com certeza colocar cada situação da nossa vida, cada área da nossa vida nas mãos do Senhor. E quando vier a vitória, quando nós conseguirmos aquilo que tanto pleiteamos diante do Senhor, que nós saibamos dizer como Melquisedeque disse, se foi possível vencer, foi porque o Senhor nos abençoou. Que a gente nunca venha querer roubar o lugar do Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso e o digno, né? Ele é o digno de todo louvor e de toda honra. Deus abençoe muito você. Foi um prazer ter você por aqui nessa meditação. Até a próxima, se Deus quiser. Se você ficou até agora, não vá embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!